A responsabilidade pela compreensão da fala é de quem disse, não de quem ouve. Olha só. Toda nova habilidade a ser desenvolvida, ela requer uma metodologia. Ninguém faz nada ao acaso. Tudo tem um sentido e um porquê. E o que vamos ver nessa jornada é uma metodologia que implica em 3 passos para o resultado. O que deve ser feito, como deve ser feito e a ação, a execução em si, tá? Vamos começar agora com o que deve ser feito e já começa encarando isso como um desafio para ser executado no dia de hoje, porque quem sabe o que fazer e não executa assina um atestado de mediocridade. Cada vez que você procrastina, deixa para depois ou simplesmente finge que não tem conhecimento do que precisa ser feito, você está assinando esse atestado com sua caneta de ouro. Mas enfim, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é muito claro. Respeitar e compreender a pluralidade de personalidades e inteligências que nos rodeiam. Traduzindo, somos rodeados de pessoas muito diferentes. E eu, como líder, preciso compreender quais são essas diferenças e como é que eu posso canalizá-las para o meu objetivo. O que deve ser claro como água para todo mundo. Isso mesmo, são várias inteligências que nos rodeiam. Pesquisadores do assunto, eles catalogam pelo menos 7 inteligências que todo ser humano possui. Só que algumas mais desenvolvidas do que as outras, isso é normal. As inteligências reconhecidas são a inteligência lógico-matemática, habilidade desenvolvida para raciocínio lógico, numérico. Linguística, habilidade de comunicar-se, transmissão de mensagens. Musical, habilidade para música, para organizar as coisas de forma harmônica, que fazem sentido. Espacial, habilidade logística, de encontrar o melhor caminho, atalho, otimizar espaços, processos. Interpessoal, relações humanas, habilidade em compreender a outra pessoa e construir relacionamentos pessoais e profissionais. Intrapessoal, capacidade de compreender a si mesmo, suas emoções, suas habilidades, o autoconhecimento. Corporal sinestésica, habilidade de atividades de domínio do corpo, coordenação motora, flexibilidade. Portanto, identificar quais dessas inteligências estão presentes nas pessoas ao nosso redor faz com que a gente consiga mexer as peças de forma eficiente. Uma boa conversa no momento de uma entrevista de emprego, com perguntas-chave como qual que é seu hobby, o que você pensa sobre determinado assunto polêmico, quais os lugares você gosta de frequentar, quais são as suas metas pessoais, profissionais, o que você pensa sobre a sua família, qual a sua experiência em relação ao seu último trabalho. Essas perguntas são perguntas extratoras. Se você trabalha com RH, você tem que aprimorar essa habilidade, tá? Porque assim você vai extrair da outra pessoa as inteligências que ela tem. Por que isso é necessário? Porque se você tem aquela máxima, né? Se você julga um peixe pela habilidade que ele tem de subir em árvore, ele vai ser sempre um inútil. Então isso parece tão óbvio que chega a ser bizarro, mas se a gente olhar para a nossa vida profissional, nós vamos ver que estamos fazendo isso o tempo inteiro. Nós fomos educados assim, a escola e seu sistema de avaliação pela média nos tornou essas pessoas que usam uma única régua para medir resultados. Eu tenho conversado com muita gente, muitos empresários, autônomos, empregados, líderes, enfim, e na maioria dos discursos cabe um conceito em comum para todo mundo. Em determinado ponto da conversa, a gente sempre chega à conclusão de que o problema está na equipe, nas pessoas que ele gerencia. Afinal, abre aspas, é difícil encontrar pessoas como nós que vestimos a camisa da empresa, fecha aspas. Esse tipo de pensamento é extremamente limitante, porque ele mostra que a pessoa está buscando literalmente construir um exército de clones. E eu vou te falar uma coisa que pode te chocar, mas é a pura verdade. Você, como indivíduo, é extremamente limitado. Eu sou extremamente limitado. Eu tenho limites físicos, mentais, geográficos, enfim, limites. E se a todo momento eu vivo em função dessa crença de que eu preciso de pessoas que pensem iguais a mim, ajam iguais a mim, eu estou criando um exército limitado. Eu não tenho ganho exponencial. Eu perco a mais valiosa das ferramentas de uma equipe, que é a diversidade de ideias. Um exercício rápido aqui, ó. Quanto que é 2 vezes 2? 2 mais 2? 5 menos 1? 4 mais 0?
Você já percebeu a lógica do raciocínio aqui, tá? Vários caminhos levam ao mesmo resultado. Ou seja, é preciso buscar pessoas que inovam, que pensam diferente, que façam diferente. Então aceita, tolera. Só que para você ter eficiência na liderança, não é apenas tolerar. Você precisa reposicionar de acordo com a linguagem que a outra pessoa responde. Isso só é possível se você consegue desenvolver sua liderança e inteligência interpessoal. Agir conforme a situação e não de uma forma padrão para tudo. Uma vez encontrada a forma correta de se comunicar, as habilidades e inteligências dos indivíduos, com as habilidades e inteligências dos indivíduos, você precisa trabalhar na construção do saber. Ou seja, construir a compreensão dentro da outra pessoa. Vou dar 4 passos para você construir esse saber dentro do outro. Primeiro, construção dos pensamentos. Transformação da energia emocional. Formação da história e formação da consciência. Vamos falar de cada um deles, tá? A construção do pensamento se dá pela habilidade do líder em deixar-se conhecer, evitando assim que surjam dúvidas do tipo, o que ele está pensando? O que será que tem por trás disso? Será que isso é uma pegadinha? Ou então, por que eu e não o outro? Para isso, uma relação de confiança e transparência deve ser estabelecida de acordo com o que foi trabalhado no módulo anterior. Existir exige relação. Transformação da energia emocional, segundo passo. Uma vez que o pensamento foi compreendido, é preciso falar com as emoções. Emoção de cada um. Dar real importância àquela situação, entregar os porquês. Se o outro não compreender a importância do que está sendo pedido e por que deve ser feito daquele jeito, dificilmente ele vai compreender com exatidão o que precisa ser executado, tá? Terceiro passo, formação da história. Aqui você dá contexto. O contexto necessário para que haja compreensão da fala. Ou seja, você não tirou aquela ideia mirabolante da sua cabeça, do nada, sem fundamento algum. Para haver compreensão do saber, é preciso formar uma história lógica. Quarto passo, a formação da consciência. Depois da lógica contextualizada, da emoção que foi tocada e da clareza dos objetivos conscientes, se cria o passo a passo que precisa ser feito até que a ação seja concluída. É claro que dessa forma é extremamente detalhado e que você não vai precisar de um projeto por escrito para cada comando que você for dar para sua equipe. Mas você inicialmente precisa sim ter todos esses elementos na sua fala de forma estruturada. O elemento 1 se constrói no dia a dia. Os elementos 2 e 3 eles precisam ser construídos na fala. E o elemento 4 é uma consequência dos primeiros 3 formados. Assim, é possível agir conforme a situação nos exige, tá? Líderes situacionais, eles agem conforme a situação. Não são bons nem ruins, eles são justos. O poder das relações humanas, ele surge na capacidade de reconhecer as emoções do outro e agir de acordo com elas, de forma eficiente. Ao reconhecer não só as emoções do outro, mas as suas habilidades e as suas inteligências, você, líder, assim como em um grande jogo de xadrez, pode reposicionar suas peças 3 ou 4 jogadas à frente do adversário. O que precisa ser compreendido de tudo que falamos aqui é: você tem a obrigação de reconhecer quais as inteligências das outras pessoas e como utilizá-las em prol do seu objetivo maior dentro da empresa, do projeto, da organização, enfim, de alguma coisa. Quem pensa que é o funcionário que tem que compreender o líder está extremamente equivocado. Colocar os outros na obrigação de nos compreender é uma pretensão infantil, significa ser um perdedor, tá? Agora, você tem o conhecimento que te foi dado de mão beijada. Você precisa nos próximos passos. Determine como você vai fazer isso e age de acordo, tá? Faça, mas eu já adianto que se você deixar para amanhã, é melhor nem começar. Se você não começar a exercitar na sua fala, identificar os elementos, se você tem todos os elementos na hora de dar o comando, você não tem o comprometimento necessário. E se eu não tenho o comprometimento necessário, como é que eu quero cobrar comprometimento da outra pessoa? Se eu